Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de alta tensão. Eu sou o professor Felipe Gonçalves e vamos começar aqui, né? Nossa aula 1, né? É a aula seguinte àquela primeira aula que foi a aula de apresentação, tá? Ah, bom, pessoal, nessa aula, tá? Eu vou passar para vocês aqui alguns conceitos, né? Alguns entendimentos ainda, né? Naquele formato ali de contextualização, tá? Esse entendimento de por que a gente está estudando técnicas de alta tensão e quando a gente chegar lá na frente, né, para ver o que é que um ensaio de tensão aplicada vai me dar de resposta, o que é que eu preciso obter, né, de resposta com aquele ensaio. Tá? Então a gente vai, nessas primeiras aulas, pelo menos umas duas aí, quem sabe três aulas, falar um pouquinho da importância da especificação técnica de equipamentos, né, e como é que a gente chega é, em, em dados, né, de estudos apropriados e adequados para que o equipamento não tenha nenhum problema, tá? Então, eu trouxe aqui, turma, para começar essa aula, né, um transformador, que é um equipamento elétrico, tá? Tem aí, né, uma foto aqui bacana, né, o transformador ele todo completinho lá, tal. E aqui um esquema, né, e outro transformador, uma vista, a gente chama de recorte, né, uma vista explodida, uma vista em recorte. Dá para ver componentes internos aqui, né, do transformador. Então, por exemplo, né, nós temos aqui a parte ativa, as buchas de alta, buchas de baixa aqui, né, no caso, três. Que mais? O comutador de TAP, né, tá aqui. O tanque de óleo, né, reservatório, e por aí vai. Tá? São vários componentes dentro de um transformador e todos eles, gente, precisam funcionar conforme especificado, conforme normas técnicas, né? Vocês lembram que eu falei na aula de apresentação, assim, sobre o que a gente espera, né? O que é que você espera de um equipamento novo, um equipamento em operação? Você espera que ele funcione adequadamente, que ele tenha, que ele não dê defeito, não é isso? Então, por exemplo, né, se a gente está falando de um óleo isolante, você quer que o óleo isolante isole. Você quer que ele não, que ele tenha todas as propriedades exigidas daquele material por norma, tá? Para que o equipamento como um todo funcione bem. Se a gente fizer analogia com o carro, por exemplo, você quer que o carro tenha um motor, né, que esteja funcionando, que seja potente, tudo, de repente consuma pouco combustível, mas se você botar um óleo velho, a coisa não vai funcionar bem, né? Então, o conjunto todo, pessoal, ele tem que estar todo dentro dos padrões, vamos dizer assim, tá? Quando isso acontece, a gente sabe que as coisas ficam muito ruins, tá? Então, trazendo aí aquela pergunta, né? Aquela pergunta aqui para reflexão, aquela provocação, né? O que se espera de um equipamento elétrico em operação, tá? A gente poderia falar aí, ó, disponibilidade e confiabilidade, sim. Muitas vezes no sistema elétrico, pessoal, um equipamento, ele mesmo desenergizado, tá? Desligado, ele é considerado disponível, tá? É como um carro, de novo, voltando por exemplo do carro. Se eu tenho um carro na minha garagem, ele está disponível para mim, né? Se eu vou fazer uma compra, uma feira, não importa. Eu vou pegar meu carro, ligar e vou sair. Ele está disponível, né? Não necessariamente ligado em funcionamento. Ele não precisa passar a noite inteira com o motor ligado para estar disponível, tá? E o que a gente espera também é que, além de disponíveis, né, os equipamentos sejam confiáveis. Significa que tanto quando eu vou ligar o carro, quanto durante uma viagem, durante um trajeto qualquer, eu confio nesse carro. Né? Não adianta ter o carro lá na garagem, né, desligado, paradinho. Quando eu vou ligar, por um motivo qualquer, né, ele não dá partida. Ou eu acabei de sair da garagem o motor começa a fumaçar, eu não sei, né? Se você tem um equipamento com baixa confiabilidade, você vai ficar receoso
E toda vez que partia aquele equipamento, botaria em operação, dele apresentar um problema, né? Outras pessoas poderiam falar, né? Ah, eu espero a continuidade, não falhar, isso está muito associado ali, né? Com a confiabilidade, né? E a disponibilidade. E outra ideia que poderia surgir, né? É justamente a capacidade de suportar situações extremas, ou seja, transitórios. Então, se a gente está falando do transformador ali, o que é que eu espero? Eu espero que ele opere normalmente, enquanto estiver energizado. Se estiver desenergizado, né, quando for o momento de energizar aquele equipamento, que ele atenda a minha demanda, tá? E que se, num caso extremo, numa tempestade, sei lá, né, um raio caiu perto do equipamento, que o para-raio proteja aquele trafo, que o próprio trafo seja capaz de suportar transitórios, no caso, tensões de manobra, a própria corrente de partida, né, em rush, enfim. Então eu preciso que aquele equipamento seja capaz de suportar situações extremas, ou seja, que ele vá além da corrente nominal, por exemplo, em alguns momentos, né? Então ele tem que ter essa capacidade para suportar situações extremas, tá bom? E aí, pessoal, olha só que imagem impactante, né? Que imagem impactante. É exatamente isso que nós não queremos, né? É o oposto. O que é que nós queremos? Que ele funcione bem. Por quê? Porque nós não queremos isso aí que está na tela, né? Essa é uma situação recente, creio que todos vocês tenham conhecimento, que foi o curto-circuito no transformador que deu aquele apagão lá no Amapá, né? Apagão de Manaus, apagão no Amapá. Muito triste essa história, mas é o que acontece, né? Quando a gente não tem todas as pré-condições, ou melhor, todas as condições, todos os componentes de um equipamento ou bem especificados, né? Ou, enfim, não atendendo todas as exigências, né? Seja por falha de fabricação, seja por mau dimensionamento. Né? Na primeira aula eu dei vários exemplos, né, de uma geladeira, o cara comprou uma geladeira para uma atividade comercial, sendo que aquela geladeira pode não ser, ela não é um freezer vertical, é uma geladeira. Né? Então, se você usa equipamento de forma errada, isso pode ter consequências graves. Tá? Então, você pode especificar errado, pode ter um erro de fabricação. Né? Então, são vários motivos que levam a situações como essa aí, extremamente indesejáveis. Tá? Então, aqui, né, tem falando aí, defeito estrutural ou falha estrutural em transformador são razões apontadas em relatório do ONS. Com outro equipamento fora, sobrecarga causou blackout. Então foi uma situação que já estava, né, aquele sistema já estava num cenário ali de emergência, de contingência, aí veio a segunda falha e o subsistema não aguentou essa sobrecarga, tá? Então foram várias notícias, né, gente? Várias manchetes. Apagão atinge Manaus e região metropolitana nesta quarta-feira. Isso foi 21. Opa, aqui acho que já foi o outro apagão, né? Aqui de 2021, que teve aquele mais grave foi lá em novembro, dezembro, né? Então, dia 8 de dezembro, falha de equipamento pode ser uma das causas do apagão no Amapá. Relatório de apuração do blackout foi apresentado nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro. Outra notícia, problema em usina hidrelétrica causou novo apagão no Amapá, diz Eletronorte. São várias notícias, tá? Não necessariamente do mesmo evento, né? Mas sequências aí de problemas, né? De falhas em equipamentos elétricos que levam ao apagão, que, como eu disse, é algo extremamente indesejável, né? Ou indesejado. Tá? A falha de equipamento pode ser uma das causas do apagão no Amapá. A falha interna de um transformador e ou a coordenação de isolamento, olha só, muito importante para nossa disciplina, inadequada na subestação, Macapá pode ter causado curto-circuito que provocou apagão na Amapá no dia 3 de novembro. Então, curto-circuito, coordenação de isolamento, tá? São itens que a gente vai ver e é para isso que existem as técnicas de alta tensão. Por isso que existem os ensaios. Poxa, por que esse curto-circuito aconteceu? Qual material não fez uma boa isolação? Ou não conseguiu suportar uma sobrecarga, né? Enfim, tá?
Então aí são algumas imagens, né, pessoal, bem impactante. A gente não quer isso em hipótese alguma, tá? Muito bem, então, trazendo aqui, gente, aquele sumário que eu apresentei na primeira aula, tá? O sumário do livro Equipamentos Elétricos, tá? A gente vai dar um foco aqui nesse item 1, primeiramente, que trata de estudos básicos, tá? Depois ensaios e assim por diante. Bom, trazendo então o capítulo 1, estudos básicos, vamos começar aqui pela introdução, tá? Eu falei um pouco disso na aula de apresentação, né, mas para reforçar um pouquinho, para a gente fazer uma especificação de um equipamento elétrico, tá? A gente precisa de estudos, a gente precisa de normas técnicas para embasar esses estudos, para ser uma fonte de consulta. Nós precisamos da experiência, claro, de campo. Inclusive, as experiências em campo podem servir, né, para uma revisão de normas técnicas, né? E nós precisamos também de padronização, tá? Vamos lá, gente. Para a especificação das características elétricas dos equipamentos, devem ser realizados estudos básicos, tá? E que estudos são esses? Bom, primeiro, estudo de fluxo de potência, tá? Para quê? Para determinar as correntes nominais dos equipamentos. Depois, estudos de curto-circuito. Para quê, pessoal? Para determinar a suportabilidade ao curto-circuito e a capacidade de interrupção dos disjuntores, por exemplo, né? Depois, um estudo de sobretensões. Para quê? Determinação dos níveis de isolamento. Tá? No livro, gente, tem um diagrama, né? Eu vou puxar aqui para vocês, porque fica muito ruim ver no slide. Vocês têm acesso a esse livro, né? Tá? Então, ali na página 12, ele traz uma série de ensaios e os equipamentos, né? Os ensaios, os equipamentos e o que é que a gente vai determinar com esses ensaios, né, para esses equipamentos. Então, por exemplo, fluxo de potência, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fluxo de potência para transformadores, né? Então você vai obter através desses ensaios, né, desses estudos, a tensão nominal do transformador, a potência nominal, impedância, derivações, tá? E assim por diante. Para bucha, para equipamentos de compensação reativa, da mesma forma, né? Obter através de estudos fluxo de potência, tensão nominal, corrente nominal, faixas de variação. Buchas, tensão nominal, corrente nominal. E assim por diante, tá, pessoal? Aí vem aqui para baixo outros estudos de sobretensões. Então, para os para-raios, você vai obter tensão nominal, capacidade de energia e localização, né? Fiquei na dúvida aqui um pouquinho. Mas vamos lá. Depois eu vejo melhor para vocês do que se trata exatamente isso, tá? E aqui, ó, as sobretensões também vão dar suporte aos estudos de coordenação de isolamento, né? Assim como ensaios dielétricos dos equipamentos, tá? Então, são vários estudos, curto-circuito para disjuntores, o que é que vai me dizer, né? Esse ensaio para esse equipamento, a capacidade de interrupção dele, capacidade de fechamento, né? E especificações ali do resistor de pré-inserção, tá? O que mais? E aí tem vários estudos aqui, tá, gente? Então vocês têm acesso ao livro, podem depois consultar. E se tiverem dúvida, por favor, falem comigo lá no nosso grupo, tá? Do Google Sala de Aula. Beleza, gente. Então, voltando aqui, tá? Já concluímos aí ó, essa breve introdução. Vamos para os estudos de corrente nominal, tá? Com relação à corrente nominal, tá? Esse livro, pessoal, que eu acabei de mostrar, ele foi escrito por alguns funcionários de Furnas, tá? Então, com base em muita experiência que eles tiveram, tá? Então, existem esses roteiros com base tanto na experiência deles quanto em normas técnicas, tá? Que eu achei particularmente assim bem interessante, né? É muito prático esse livro, traz muito da vivência deles na especificação de equipamentos, tá? Então, o roteiro para a especificação das correntes nominais, disjuntores, chaves seccionadoras,
transformadores de corrente, capacitores série, filtros de onda, é resumido nos seguintes passos, tá? Segundo eles. Estudo de fluxo máximo, corrente nominal, adequação às normas, padronização, isso é muito importante, padronização, e adequações para operação e manutenção, tá? Então vamos lá, detalhando um pouquinho cada uma dessas 5 etapas. Primeiro passo, né, gente, para o estudo aí de corrente nominal, determinar os fluxos máximos nas linhas de transmissão a partir de estudos de fluxo de potência em condições de operação normal e de emergência, para configurações futuras, no horizonte aí de 30 anos aproximadamente. Para quem já pegou comigo aquela disciplina Operação de Sistemas Elétricos, a gente usou um software muito interessante, Power World, Power Word, né? O mundo ali da potência, né? Enfim, é um software muito interessante que permite estudos de fluxo de potência, né? Você coloca as características dos geradores, extensão das linhas. Poxa, você modela todo o sistema elétrico e faz estudos de fluxo de potência, né? Bem interessante mesmo. Então, através desses estudos, né? Aqui, gente, tá na disciplina de técnica, a gente não vai voltar e se aprofundar. Isso aí você já deve ter estudado em análise de sistemas, alguma coisa em equipamentos elétricos, tá? Que a ideia é só contextualizar, falar da importância para a gente ir para realmente nosso foco, que são as técnicas de ensaios em alta tensão, tá? Então, o segundo passo, especificar os requisitos de corrente nominal, no mínimo, iguais aos valores desses fluxos que foram estudados, tá? Simulados, enfim. Terceiro ponto, adequar aos valores recomendados pelas normas vigentes. Vocês vão ver que, né, nas próprias casas de vocês, você faz durante o projeto, né, o circuito, você tem lá que um determinado circuito tem uma corrente máxima de 39 amperes, sei lá. Você não vai conseguir um disjuntor nem fios, né, toda a parte de cabeação, para essa corrente. Então você vai um nível acima, né? Você vai para o próximo nível de corrente, né, conforme determinado em norma, tá? E aí vem o quarto item também que é muito interessante, que é a padronização dos valores de corrente nominal, visando a redução do número de unidades reservas e a simplificação da especificação. O que é isso, pessoal? Eu tenho na minha residência vários circuitos, né? E, claro, eu não preciso colocar, né, para um circuito de iluminação e tomada um disjuntor de 60 amperes, 150 amperes, não é por aí. E toda a residência, né, toda a instalação, isso é um absurdo. Mas, na medida do possível, o, o, o quanto eu puder padronizar, né, super dimensionando de repente ali, né, não tanto, mas assim, algo que fique próximo, é ideal. Isso, no exemplo de residência, talvez não fique muito evidente assim, a importância, né, mas quando a gente fala de uma instalação elétrica, de uma usina, de uma subestação, né, você, no momento de uma falha como essa, poxa, se você tem um equipamento que não é de prateleira, ou pelo menos que você não tem o sobressalente fácil para fazer a substituição, isso dá uma dor de cabeça grande, grande, porque equipamentos como esse, um transformador, primeiro você não acha em qualquer lugar, mas se você tiver 3 transformadores semelhantes, né, já fica muito mais interessante. Se você tem um reserva, digamos, você tem 3 transformadores e um quarto transformador reserva, 3 transformadores trifásicos e um quarto ali de reserva, porque, né, num eventual sinistro de um deles, você vai lá e puxa esse outro reserva. E esse reserva pode ser encaixado no lugar de qualquer um dos 3, tá? Então essa padronização, e aí eu tô falando transformador, mas pode ser disjuntor, para-raio, chave, poxa, qualquer equipamento, tá? A padronização, ela é muito importante do ponto de vista de manutenção, de simplificação da especificação, como está aqui, né? Então esse item também é muito importante. E por fim aí, né, o quinto passo seria o quê? Investigar o fluxo de potência nos barramentos das subestações para condições de saída de linha e disjuntores em manutenção. E especificar valores maiores de corrente nominal ou aplicar restrições operativas para a limitação do fluxo de potência.
em caso de detecção de sobrecargas indesejáveis. Então, gente, você fazer uma especificação, né? Tem que levar, para fazer uma especificação, você tem que levar em consideração que o sistema elétrico é dinâmico, ele tem certezas, ele está suscetível a falhas. Todo esse trabalho, todos os estudos são para que as falhas não aconteçam. Mas elas podem acontecer, e normalmente acontecem, inclusive, né? Em várias instalações. O sistema é muito grande, é muito no nosso caso, né, tem dimensões aí, continentais, né, assim que se diz, né? Quantidade de linhas, quantidade de geradores, transformadores, disjuntores, meu Deus. É muito equipamento, né? Então um ou outro ali acaba falhando. Não é o ideal, mas acontece. Então a gente tem que prever, né, situações, então, poxa, eu vou fazer uma subestação. Ah, e se por algum motivo, né, intempestivo aí, uma saída intempestiva de uma linha, né? Como é que a outra linha, como é que o outro disjuntor vai responder a, a esses transitórios, né, esses distúrbios da linha. Então isso tudo tem que ser previsto nos estudos, tá? Então ou você, a depender da situação, ou você coloca um equipamento maior que tenha capacidade de suprir ou suportar essa sobrecarga, né? Ou você coloca restrição operativa, né, para a limitação desse fluxo. A gente está falando aqui de falhas, né, no sistema elétrico, mas pode ser também uma necessidade de manutenção. Os equipamentos precisam de manutenção para que essas falhas também não aconteçam. Então, olha, eu vou fazer a manutenção em um disjuntor. Eu tenho na minha subestação como fazer uma configuração para isolar aquele disjuntor e garantir a continuidade do serviço? Sim, né, foi previsto em projeto, então está aqui, vamos lá, vamos fazer acontecer, tá? Beleza, gente. Então, nada melhor que um exemplo, né, para clarear aí as ideias. No livro vocês podem ver, né, esses exemplos estão lá. Vou trazer o exemplo 1 aqui para vocês, tá? Especificar as correntes nominais dos disjuntores, seccionadoras, transformadores de corrente e filtros de onda da subestação de 345 kV da figura 2. Está bem simplificado aí, né? Ela mostra dois subsistemas da subestação para fazer a interligação deles, né? Fluxos máximos nas linhas sob condições de operação e em emergência podem ser observados na figura 3. Logo, logo mostro para vocês. Os valores das correntes que chegam e que saem da subestação, que é do tipo barra dupla disjuntor simples, está mostrado ali na figura 4. Também vou apresentar para vocês, tá? Então, essa aqui é a figura 3, tá? Que ele apresenta para a gente lá, muito simplificado, tá, gente? Mostra uma condição normal, as duas linhas do subsistema 1 conduzindo ali 622 amperes cada uma, né? E o subsistema 2 também, cada uma das linhas 622 amperes, condição normal. Até essa corrente aí, né? Agora, numa situação de emergência, você perdeu a linha, vamos chamar de 2, né? Essa linha aqui, linha 2 do subsistema 1, saiu. Ou está em manutenção, não sei, é uma emergência. Vamos considerar uma saída, né? Intempestiva. Tá. Então aí, a linha 1 teria ali uma sobrecarga, né? Ou uma corrente maior, né? No caso aqui de 1244 amperes, porque ela está suportando todo o escoamento desse subsistema 1. Tá? E aí o subsistema 2 está ali com 622 distribuído, né? A corrente que chega aqui no barramento ele está mandando para o subsistema 2. E a situação de emergência 2, aí já é uma queda de uma linha do subsistema 2, né? A linha 2, vamos chamar assim, do subsistema 2, e na configuração, nos estudos, né? Identificou-se que haveria ali uma corrente de 1280 amperes em uma das linhas. Então, as linhas 1 e 2 do subsistema 1, cada uma ficaria então com 640 amperes, tá? Então, a solução ali para o que o exemplo pede, né? E seguindo aquela sequência dos estudos, né? Primeiro, em relação aos fluxos máximos. Da observação da figura 3, que está até aqui novamente, conclui-se que os fluxos máximos correspondem a uma corrente de 1244 amperes nas linhas para o subsistema 1, tá? Que é a condição de emergência 1, esse cara aqui, ó, né? E a corrente de 1280 amperes nas linhas para o subsistema 2, na condição de emergência 2, tá, gente? Então, emergência 1,
eu teria um máximo de 1.244 amperes aqui. Emergência 2, uma corrente de 1.280 amperes aqui. Beleza? Então, matamos ali a primeira parte do estudo, tá? Que é essa de fluxo máximo. Vamos para o seguinte, requisitos de corrente nominal, que é o item 2. Então, através do fluxo, conforme roteiro, né, sugerido ali para a gente, requisitos de corrente nominal, equipamentos das linhas do subsistema 1, você usaria para todas elas corrente nominal de 1.244 amperes, equipamentos das linhas do subsistema 2, 1.280 amperes. Ah, tá, legal. Só que aí vem a adequação às normas. Então, será que existe, né, por norma, esse equipamento de 1.244 amperes? Poxa, provavelmente não. Então, olha, atendendo às normas, né, existe uma padronização nas normas, aí você vai, olha, então para o subsistema 1 seriam equipamentos de 1.250 amperes, para o subsistema 2, vejam que 1.280 já está acima de 1.250, então a gente iria para o quê? 1.600 amperes, equipamentos dimensionados para um máximo ali de 1.600 amperes. Ah, que legal, então já estou adequado às novas, vamos para a obra. Calma, não é bem assim. Tem o item 4 que trata da padronização, que esse, né, que eu falei dos sobressalentes, é muito importante. Então, olha, tem como no projeto trabalhar ali com equipamentos, todos eles de 1.600 amperes, mesmo sabendo que ele vai ser um pouco superdimensionado para o subsistema 1, poxa, mas né, tá próximo ali, o orçamento não vai pesar tanto, pode ser que, como eu disse, né, futuramente, na necessidade de sobressalente, na especificação técnica fica mais simples, a aquisição de sobressalentes fica mais simples, né, você você precisa ter menos equipamentos reservas para atender eventuais falhas, então, pô, beleza, é possível? Então vamos lá, vamos padronizar para 1.600 amperes, né, adotar 1.600 amperes para os equipamentos de todas as linhas. Pô, legal, vai ficar todo mundo num padrão só. E ali, gente, depois, por fim, no caso, o fluxo nos barramentos. Então, após a análise do fluxo nos barramentos, que é a figura 4, vou mostrar já para vocês, conclui-se que não há possibilidade de ocorrência de sobrecargas indesejáveis. Então, olha, colocando aí os 1.600 amperes, né, os equipamentos com corrente nominal de 1.600 amperes, eu não vou ter ocorrência de sobrecargas indesejáveis, tá? Então, assim, matou, beleza, ó, 1.600 amperes para todo mundo. Agora sim. Então, essa é a figura 4, né, que o exemplo se refere. Então, ele detalha um pouco mais, né, e mostra aqui pra gente as condições, né, máximas, as correntes máximas. Aí você trabalhando com equipamentos de 1.600 amperes, né, todas essas chaves, disjuntores, tá, gente? TP, TC, capacitores, né, para-raio, tudinho aí você atenderia perfeitamente às necessidades desse sistema, tá? Muito bem. Então, no livro, pessoal, vocês vão ver que tem outros dois exemplos, tá? Um pouquinho só mais complexos que esse primeiro, e fica aí de atividade para vocês fazerem, tá? Exemplos 2 e 3. E é isso. Nessa aula de hoje, né, nós vamos parar por aqui. Na próxima, falamos então sobre corrente de curto-circuito e depois, né, na sequência, a respeito, né, de sobretensões e coordenação de isolamento. Ok? Obrigado, gente. Por hoje é só e até a próxima aula. Tchau, tchau.